Boa tarde a todos, boa tarde a todas que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram. Toda quinta-feira a gente tem feito um debate diferente nesse quadro SP em Quarentena para falar do coronavírus na cidade de São Paulo, para falar do coronavírus principalmente nas periferias. E a gente sempre traz um convidado para bater um papo, fazer um diálogo com a gente. E hoje o nosso convidado é muito especial, um amigo, um dos maiores pesquisadores desse país, o Renato Meirelles, que foi o fundador do Data Favela, né, junto com o pessoal da CUFA, que tem disponibilizado e produzido dados das favelas de todo o Brasil, chegado onde os institutos oficiais não chegam e feito pesquisas que interessam para dar voz e mostrar a situação, visibilizar a situação da população das favelas. E agora, mais do que nunca no coronavírus, isso é essencial. O Renato também é fundador do Instituto Locomotiva. E a ideia de hoje é a gente entender melhor, a partir das pesquisas que o Data Favela tem feito, como o coronavírus está chegando, está pegando o povo das periferias. Vamos ver se o Renato... Opa, já está aqui. Fala, Renato! E aí, querido, como é que você tá? Como é que tá a Nath? Como é que tá as filhas? Tudo bem, meu irmão, e você? Tudo bem, graças a Deus. Helena linda. 6 meses Pequena tá bem. fez agora. A pequena tá ótima. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar dividindo com seus seguidores aí tudo que a gente tem estudado sobre o impacto do Covid nas periferias. Que bom, meu irmão. Que bom tá contigo aqui. Renato, enfim, tem se debatido, acho que no mundo inteiro, se abriu um debate sobre o impacto do coronavírus nos mais vulneráveis. Teve um primeiro momento, digamos que aquela frase do ministro do Irã expressou, que virou célebre, dizendo que era um vírus democrático, que podia pegar todos igualmente, né? Porque o primeiro-ministro pegou, porque o Boris Johnson pegou, porque um bilionário pegou. E é um vírus democrático até a página 2, né? Porque se de fato pode pegar todo mundo, tem aqueles que não têm prevenção, né? Tem maiores dificuldades de se prevenir, tem aqueles que têm menos acesso ao tratamento, né, caso tenham coronavírus, e essas são sempre as populações mais pobres, mais vulneráveis, das favelas, os sem-teto, enfim, o povo mais pobre. Você coordenou o estudo do Data Favela, já foram 2, se eu não me engano, né? Foram 3, a gente fez um recorte a mais para mães agora que a gente vai divulgar. Ah, legal. E pegando exatamente a situação do coronavírus nas favelas, eu queria começar com você falando um pouco desses estudos, porque eu acho que teve gente que ainda não teve acesso, e é um conhecimento essencial para a gente entender como o coronavírus e o impacto econômico e social do coronavírus está pegando os mais pobres no Brasil. Bom, primeiro, super obrigado pelo convite, de verdade é um prazer estar aqui. E é um prazer mostrar alguns dos resultados da pesquisa, porque talvez a primeira grande fake news do episódio do novo coronavírus tenha sido o tal do bônus democrático, né? Porque falaram no Irã, mas falaram no mundo inteiro, e os ricos falaram, e os empresários falaram. E a gente tem que entender que o grau de risco que um vírus oferece à pessoa depende muito também da imunidade que essa pessoa tem. E não é diferente na sociedade. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a imunidade da sociedade está boa, você consegue combater o vírus de uma determinada forma. Se a imunidade da sociedade não está, ela não é uniforme, como não é, graças à desigualdade do nosso país, o vírus atinge de formas diferentes. Vou dar um exemplo. A gente sabe que, do ponto da saúde primeiro, a gente sabe que ter leitos para quem entra em estado grave, leitos na UTI é importante. E aí você olha na média que, olha, ainda não teve superlotação nos leitos. Só que a média é aquele negócio, né? Se você come 2 sanduíches, eu não como nenhum, na média cada um comeu um, mas na prática eu estou morrendo de fome e você está com a barriga cheia. E a mesma coisa entre o público e o privado. A gente tem aí ainda sobrando leitos na rede privada,
de saúde, e você ainda tem, você começa a ter, em especial nos hospitais de periferia, falta de leito já por conta da epidemia. Então, não é verdade que, do ponto de vista de oferta de leitos, os mais pobres e os mais ricos têm condições de lidar com o vírus da mesma forma. Assim como, ainda na área da saúde, o acesso a álcool em gel. Enquanto que a gente viu aí no início da pandemia a falta de álcool em gel, que é uma realidade triste, que atinge parte considerável na classe média, nós estamos falando de uma realidade nas favelas brasileiras de que 46% dos lares não tem água encanada. Eu não estou falando de água em gel, estou falando de água encanada. Em São Paulo, o número é um pouco menor, porque tem um grau maior de urbanização das favelas, né? Chega aí a 39% aqui na Grande São Paulo, mas ainda 39% sem água encanada. E isso tem alguns efeitos. Você tem um banheiro na casa. Então, e a gente sabe que quando você começa a tomar os remédios, você tem um componente aí que afeta o intestino, uma diarreia maior. Imagina se cada vez que um paciente vai no banheiro, tem que desinfetar o banheiro da casa, porque não tem outro banheiro para as pessoas terem acesso à casa. Do ponto de vista de acesso à renda, né, você tem, de um lado, pessoas com poupança. A nossa pesquisa mostrou que o índice de poupança nas favelas de São Paulo é muito baixo, enquanto que o índice de poupança você tem assim, deixa eu pegar aqui, desculpa. Você pega aqui que no Brasil 82% não tem acesso aí, não tem dinheiro guardado. Em São Paulo, esse número aí é muito próximo, chega a 79% de não ter dinheiro guardado. Geladeira cheia ou geladeira vazia. Profissões que possibilitam a quarentena, Guilherme. Então, imagina o seguinte, eu trabalho numa profissão que possibilita a quarentena. Né? Eu consigo trabalhar de home office. O ambulante, o vendedor de rua, a empregada doméstica, não tem acesso a conseguir ter a sua renda no home office. Talvez a situação que mais ilustre essa desigualdade com relação a ter o vírus é uma pesquisa recente que nós soltamos, que saiu na BBC, sobre o impacto no trabalho doméstico que teve. Por conta da crise econômica, você tem aí 39% das famílias que contavam com uma diarista dispensaram essa diarista sem nenhum tipo de remuneração, né, pelo trabalho que foi dispensado. Na favela moram as diaristas. Né? Então, enquanto que na classe média o impacto disso é aprender a lavar roupa, nas favelas o impacto é acabar com toda a renda das famílias. E que sustentam... Ficar sem comida na mesa. Casa comida na mesa. Então, objetivamente, esse vírus não é democrático porque atinge uma desigualdade que não é nova no Brasil, né? Porque é importante falar, as pessoas, nossa, como o Brasil é desigual, o que está acontecendo na favela? Não, amigo, o Covid só jogou luz a uma desigualdade que já existia e que, por conta da pandemia, ganha aí áreas muito mais graves e trágicos do que a classe média tradicional imaginava que fosse. É isso, eu acho que esse é um ponto-chave, Renato. Assim, a pandemia ela evidenciou uma situação, ela não criou uma crise social, não criou um abismo social no Brasil, ela deixou esse abismo nu e cru, porque é um momento que você fala, porra, precisa ficar em casa, precisa fazer quarentena. Tá bom, nós temos só na cidade de São Paulo 25 mil pessoas que não têm casa, que moram na rua, literalmente. Vai fazer quarentena como? Nós temos nas favelas, como você bem lembrou, e a pesquisa quantifica isso, milhares de pessoas que não têm acesso à água. Como é que vai higienizar a mão? Como é que vai lavar toda hora? Precisa se isolar. Cara, eu fui esses dias lá em Paraisópolis para fazer uma parte da campanha do Fundo Solidário que o MTST criou, que é fazer aquilo que o governo deveria estar fazendo, que é garantir um mínimo de condição para que as pessoas possam ficar em casa. Então, por um processo, uma campanha de solidariedade ampla, a gente conseguiu arrecadar milhares de cestas básicas,
de materiais de higiene e tal, e fomos distribuir, eu tenho participado de algumas dessas distribuições. Aí eu fui na casa de uma senhora que tinha sido cadastrada, que estava com, enfim, desempregada, ferrada, sem condição. Era um cômodo, a casa dela é um cômodo de sei lá eu, 3x4, né, em que mora ela com um monte de coisa empilhada e mais 2 filhos. Quer dizer, como é que você vai falar para essa pessoa se isolar? Como é que você vai falar para essa pessoa ficar nesta casa, que é um barraco de um cômodo o dia inteiro? Não dá. Se não tiver, não tem, é impraticável. É impraticável. E aí, eu acho que isso entra num debate, que eu queria te ouvir também sobre isso, que é a estratégia do Bolsonaro para lidar com a pandemia. Porque ele tem uma narrativa, ele construiu um discurso que é chegar e dizer, olha, apostar em que as pessoas, na crise econômica, que vai ser perversa, já está sendo, vai se ampliar, para depois ter uma narrativa, para depois ele poder ser o cara e dizer, quando tiver 25 milhões de desempregados no Brasil, quando o povo da favela estiver morrendo de fome e às vezes ter saque na rua, barbárie na rua, violência na rua, ele ser o cara que dizer, eu avisei. Os governadores foram irresponsáveis, a oposição foi irresponsável, a esquerda foi irresponsável, e por aí vai. E ele constrói as condições para isso, criando uma falsa polêmica entre a sua escolha, a escolha do brasileiro pobre, ou é ficar em casa e morrer de fome, ou é ir para a rua e pegar coronavírus. Não existe uma terceira possibilidade, que é o Estado assegurar condições, e aí Estado eu não estou falando só o governo federal, não, todos os governos, assegurarem condições para que as pessoas passem a quarentena dignamente, né? Que é o que está acontecendo no mundo todo, inclusive governos de direita, não só de esquerda. O governo da França, mais liberal que o Macron, né? A França suspendeu cobrança de água, luz, gás. O Reino Unido do Boris Johnson está pagando 80% do salário com contrapartida de proibida emissão, né? Então, esse é o debate para permitir que as pessoas possam ficar em casa. Nós estamos fazendo um debate através do movimento social. Eu até entrei junto com a Erundina e com o padre Júlio Lancelotti com uma ação no Ministério Público aqui de São Paulo para exigir da Prefeitura de São Paulo a requisição dos quartos de hotel para a população de rua. Que Paris fez, Londres fez, Nova York fez, Los Angeles fez, aqui no Brasil, Niterói já fez, Macapá já fez, né? Que é o básico de você. E que, inclusive, é uma forma até de salvar uma parte da rede hoteleira, e da rede hoteleira popular, que está à míngua num momento como esse. Né? E você faz, obviamente, um preço muito mais barato para a requisição desses quartos e as pessoas poderem ficar. Então, não adianta também a Prefeitura e o Governo do Estado falar tem que ficar em casa. Legal. Isso já virou, para todo mundo que tem sanidade, do ponto de vista de quem governa, quem está em contato com as autoridades de saúde pública, virou uma obviedade, só para o Bolsonaro que não. Agora, não adianta dizer isso todo dia na coletiva do fim de tarde e não criar instrumentos para que as pessoas possam ficar em casa. Eu queria que você pudesse comentar da postura dos governadores e prefeitos e também de onde você acha que o Bolsonaro quer chegar com esse discurso. Vamos lá. Acho que tem algumas questões importantes, aí eu vou tentar fatiar um pouquinho. A primeira questão tem a ver diretamente com a estratégia do governo. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com muita gente, a gente fez muita pesquisa pro bono e vai de estar aqui contigo a fazer live da XP, né? Então a gente está bem eclético aí, né? Em dividir com todos os canais possíveis e imagináveis as informações que a gente está tendo. Do ponto de vista político, a questão é muito clara. Quanto maior for o sucesso das estratégias de isolamento social, mais vai parecer que elas são desnecessárias. Se a estratégia dá certo, ou seja, se a gente consegue isolar a curva, as pessoas que estão em casa, que estão sem grana, que estão, de alguma forma, de saco cheio de estar com a casa, ou com a geladeira vazia, ou o que for, né? Você tem diversas situações num país tão diverso como o nosso para isso, começa a achar, olha, mas não morreu tanta gente. Não está tão grave assim.
E aí, quando vier a crise econômica, essas pessoas vão, quando se intensificar ainda mais a crise econômica, porque ela já existe, né, e na periferia está tá ainda mais forte, não é que o presidente tinha razão com relação a isso? E como a crise econômica é inevitável num processo de pandemia mundial como a que nós vivemos, e como a pauta econômica é tradicionalmente uma pauta federal, né? Você não cai no colo do prefeito a crise econômica, não cai nem no colo do governador a crise econômica em geral. É uma pauta federal, sempre. É a pauta das discussões das eleições presidenciais. Inclusive, quando deixou de ser a pauta da eleição presidencial, a pauta da eleição presidencial passou a ser costumes e deixou de ser isso, o Bolsonaro chegou no poder. Então, essa pauta, que é uma pauta, uma pauta federal, era a pauta que garantiria com a crise econômica brasileira, a não reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E ele, portanto, tenta jogar isso para o colo dos governadores. Mas não são quaisquer governadores. São, em especial, o Witzel no Rio de Janeiro e o João Dória aqui em São Paulo. Que são governadores que têm um perfil de eleitorado muito próximo ao eleitor do bolsonarista e que têm potencial de disputar o campo mais à direita da esfera política com o Bolsonaro. Então ele conseguiu jogar a crise econômica para o colo dos governadores e, ao mesmo tempo, se posicionar como alguém antagonista a esses dois governadores que também são expoentes de um pensamento mais à direita da sociedade. Essa estratégia é muito clara, é uma estratégia responsável, tem pessoas que morrem por causa disso. Isso passa uma dupla mensagem às pessoas, né? É uma gripezinha, posso ir no jogo de futebol, não posso, o que está acontecendo? E é uma estratégia baseada em mentira. E aí eu faço uma provocação a todos que comentam, seja da imprensa, sejam influenciadores, sejam personalidades, com relação a isso. As pessoas têm receio de usar a palavra sobre as ações do presidente da República que merecem ser ditas. Então, se alguém mente, ela não faltou com a verdade, ela mentiu. E isso precisa ser dito. Mentira é mentira. A outra questão, e aí tem um processo meu também de autoflagelação, é que a gente passou a ver índices toda hora. E aí a intelectualidade se empolga não no sentido de felicidade, mas olha a curva aqui, a gente viu ontem, o meme de ontem foi toda cada frase do Bolsonaro com o número de mortes, a curva crescendo, o número de mortes, que é excelente, que tem que ser denunciado, que tem que ser falado. Mas o que comove a parcela da população que ainda não entendeu a gravidade disso é dar o rosto das pessoas que estão morrendo. Não são números. Nós estamos falando de pais e mães de famílias, nós estamos falando de pessoas que representam a única renda fixa das famílias, muitas vezes, que são essas pessoas mais velhas, de pessoas que são trabalhadores, que têm história, que têm filho, que têm mãe, que têm tia. E é importante a gente lembrar isso para não cair na falsa polêmica entre vidas ou economia. Claro. Eu comecei dizendo uma frase assim, eu prefiro falidos do que falecidos, né? Porque mortos, vidas humanas, você não recupera. A economia você se recupera. Mas o mais grave é que a sociedade e o governo não queiram obrigar a parcela mais pobre da população a ter que escolher entre o prato de comida e a saúde da sua família. Essa é uma escolha indigna. Essa é uma proposta para ser light, canalha. Assim, isso não é digno de um país e de uma liderança do país. A solução não é uma coisa ou outra. A solução é colocar dinheiro na ponta, é distribuir renda para tentar reduzir a desigualdade histórica que o nosso país tem. E, ao mesmo tempo, salvar vidas e criar um caminho para reativar a economia a partir da condição de consumo dos mais pobres. Né? Assim, claramente. Esse é o caminho, aliás, Renato, que vários países do mundo têm adotado. Né? Países bem capitalistas, inclusive. Isso não é. Assim, não estou falando de Cuba, não estou falando da Venezuela, ok? Estamos falando da Alemanha, da Grã-Bretanha, da França. Nós estamos falando de países capitalistas que entenderam que, no limite, a função do Estado
é garantir igualdade de oportunidades. Porque quando o Estado falta, Guilherme, acontece a situação que está acontecendo nas favelas. Porque se tem um lugar no Brasil onde o Estado é mínimo, esse lugar é a favela. Né? O Estado não existe na favela. E não é à toa que a favela é o território mais vulnerável de todo o Brasil. É isso, é isso. Eu acho assim, é importante a gente desmistificar isso para as pessoas, como se a esquerda tivesse escolhendo destroçar a economia em nome do controle do coronavírus e o Bolsonaro tivesse escolhendo combater o desemprego e impedir que a economia vá para o buraco e por isso defende um relaxamento no combate ao coronavírus. Não é isso que está em jogo. Não é isso. É possível, é plenamente possível, e vários países estão demonstrando isso, você, ao mesmo tempo que segue as orientações da autoridade sanitária, que é a orientação de isolamento, né, você criar condições não só para que as pessoas sobrevivam com dignidade, mas para que a economia sobreviva. Alguns exemplos. Né? Por exemplo, a Bélgica. O que a Bélgica fez? Deu uma indenização para todos os pequenos comerciantes do país manterem o comércio fechado. Né? Então você vai evitar a falência, deu a indenização para o cara e ao mesmo tempo não vai ter uma pressão desse setor para que amplie. Porque eu entendo o pequeno comerciante, o microempresário, que está desesperado, que está inclusive pressionando para a abertura do comércio, não é porque o cara não entende a gravidade do coronavírus. Ele sabe da gravidade, mas o problema é que ele está se ferrando. Tudo que ele trabalhou a vida inteira para ter vai desmoronar em 15 dias, porque ele não está tendo a dívida está se acumulando, porque ele não está tendo o que botar na mesa, ou seja, é o desespero. E é com esse desespero que o Bolsonaro joga. É possível você manter vários setores da economia aquecidos, você manter a estabilidade no emprego, com o governo pagando parte dos salários, você pagar uma renda básica que também ativa o consumo, porque se para gerar o consumo, se a demanda se deprime, é natural que isso vai gerar uma cadeia de falência em série no setor do varejo no país. Né? Então, o Estado botando o dinheiro na ponta, a partir de programas de transferência, a partir de políticas de investimento social e com um programa para o pós. Porque eu acho que tem dois debates aqui. Né? Se a gente quer salvar vidas e salvar a economia popular ou salvar banqueiro, porque uma coisa é você fazer essas medidas que nós estamos falando, outra coisa é você dar 1 tri e 200 bi de liquidez para os bancos sem nenhum tipo de contrapartida. Espera lá. Né? É você colocar como critério para as empresas terem acesso a esse 1 tri e 200 bi que ela tenha faturamento anual de 360 mil como piso, que exclui 60%, 70% das empresas brasileiras, que são micro, que não têm esse tipo de faturamento. Espera lá. Né? Então tem essa escolha agora e tem a escolha do pós, de depois. Quem é que paga a conta? Claro. Que é o debate que já começa a aparecer. O Paulo Guedes estava dizendo ontem, né, de que, não, isso aqui não vai ser de graça e depois nós vamos ter que apertar o cinto mais ainda. Quer dizer, é justamente quando a pandemia se estabilizar e for controlada que nós vamos precisar de um Estado mais ativo para aquecer a economia, porque nós vamos ter, cara, a maior queda econômica do Brasil da história desde a crise de 29. Nós estamos falando em cair entre 5% e 10% do PIB, o que significa tocar diretamente na vida das pessoas. E aí, o governo federal, nós já sabemos qual é o grau de irresponsabilidade, de inconsequência que tem com a vida das pessoas e também com a economia popular, mas os estados e os municípios, me parece também, Renato, que têm feito a briga política. O Dória, pega o Dória e o Witzel. Muito bem, o Dória defende o isolamento, o Bolsonaro não. Ok, neste quesito, nós concordamos com o Dória. E defendemos que não tenha relaxamento do isolamento em São Paulo, com Bruno Covas igual. Agora, não basta. Eles não são comentaristas da conjuntura política, eles têm caneta. Né? O Dória tem o segundo orçamento do país, o Bruno Covas tem a caneta sobre o terceiro orçamento do país. A União é o primeiro, Estado de São Paulo o segundo, Prefeitura de São Paulo o terceiro. Quer dizer, poderiam estar tomando medidas para também ajudar a aquecer a economia. Nós temos defendido, por exemplo, aqui em São Paulo, Renato, pelo orçamento da Prefeitura, isso é factível, ter um complemento da renda básica.
Né? Você tem a renda básica federal, São Paulo, o Rio de Janeiro aprovou isso. Né? Você tem, quer dizer, R$ 600 que a renda básica federal paga. Poxa, que a Prefeitura de São Paulo pague mais 400, e aqui, até porque o custo de vida é mais alto, as pessoas chegam a uma renda básica de 1.000, algo próximo a um salário mínimo. E essas, você vê também uma completa omissão, né, para além da briga política sobre o tema do isolamento, uma completa omissão das grandes prefeituras, dos principais governos do estado do país, principais que eu digo sobretudo aqui. Tem outros governos, pega o Flávio Dino, está fazendo um trabalho exemplar do ponto de vista de postura ativa, né? Alguns governadores do Nordeste também, não só questionando o tema do isolamento. Né? Claro. Acho que tem um desafio aí, que é entender, primeiro relembrar que essa desigualdade existe há muito tempo e ela também não surgiu do nada. Né? Então é uma desigualdade histórica, uma desigualdade que contou muitas vezes, inclusive com a conivência de pessoas que ocuparam os maiores cargos públicos da direita ou da esquerda no Brasil. E o vírus pegou os brasileiros num momento de uma longa crise econômica. Né? Começou lá no governo Dilma, que não foi resolvido no governo Temer e muito menos agora no governo do Bolsonaro. Essa crise econômica, na prática, foi tirando os anticorpos da camada mais pobre da sociedade, que possibilitariam, foram tirando a capacidade que a sociedade teria de produzir os anticorpos sociais, vamos dizer assim, para combater o vírus. Né? Então, se a desigualdade cresce, se o desemprego cresce, se a alimentação dessas pessoas piora, se as condições sanitárias do Brasil pioram, porque praticamente não se investiu em saneamento básico nos últimos anos, você tem uma gravidade muito maior. Nesse sentido, a discussão que fica de fundo é qual é a função do Estado, afinal das contas. E aí existem uma parcela, mesmo dentro dos que defendem a vida, né, que é um outro grande divisor de águas, eu queria dizer isso. Tem pouco tempo a gente só debatia esquerda e direita, agora a gente defende quem defende a vida e quem defende o vírus. É uma coisa bem diferente. As linhas se alargaram. A mudança da polarização foi de esquerda a direita a quem defende o vírus e quem defende a vida. É uma diferença gigantesca. É como se tivesse um novo marco civilizatório, vamos dizer assim. Mas considerando quem tem caneta e está dentro do marco civilizatório, existe uma diferença relacionada a qual é a função do Estado. E 9 de cada 10 brasileiros acreditam que a principal função do Estado é gerar igualdade de oportunidades, ou seja, garantir que as pessoas tenham as mesmas condições para conseguirem chegar onde quiserem chegar. Na prática, isso ajuda a entender quem prioriza ações, vamos dizer assim, mais assistenciais e quem prioriza distribuição de renda. Né? E aí é um desafio, porque o mundo liberal já descobriu há mais de 50 anos que distribuir dinheiro é mais eficiente do que distribuir cesta básica, por exemplo. E nada contra a distribuição de cesta básica, tá? Eu doei cesta básica, ajudei a distribuir cesta básica, meu ponto não é esse, não estou criticando o ato da cesta básica, mas, de verdade, ninguém melhor do que uma mãe de família para saber se o que ela está precisando é gás, é comida ou é remédio. Quando você distribui renda, você fortalece o pequeno varejista do bairro e você mantém o emprego e mantém o comércio local. Se a raiz da baixa imunidade da população mais pobre do país é a desigualdade econômica, as ações que têm que ser dadas para aumentar a imunidade reduzindo a desigualdade econômica. É isso que faz toda a diferença na sociedade brasileira. Por isso que, sem medo de errar, é dinheiro na ponta. É distribuição de dinheiro, de fato, entre quem mais precisa nesse momento da sociedade brasileira. É isso mesmo, é isso mesmo. Acho que isso está... Aliás, o debate da renda básica é importante que a gente possa travá-lo não só como um debate eventual, mas como um debate que venha para ficar. Né? Sem dúvida nenhuma, porque... De algum modo, parâmetro, né? Assim, o Suplicy fala isso há muito tempo, mas não é uma bandeira do Suplicy, é uma bandeira da civilização. Mesmo aqueles que defendem a meritocracia são obrigados a assumir que só existe meritocracia se todos partem do mesmo lugar.
que alguém que larga na frente numa corrida de 100 metros não ganhou a corrida porque teve mais mérito, largou porque queimou a largada. Né? Então, essa é uma questão civilizatória. Inclusive, é bem importante entender que aquelas pessoas que são liberais autênticas, né, que entendem isso, entendem que também, independente do tamanho do Estado, que também defendem igualdade de oportunidades. Né? Você teve uma série de governos liberais que oferecem esse tipo de ajuda para a população que mais precisa, para corrigir essa desigualdade toda. É isso, é isso. Acho que esse é um ponto que talvez a pandemia tenha trazido, ao evidenciar, ao deixar nuas as desigualdades do país, escancaradas, seja no aspecto da desigualdade de renda, de condições para enfrentar a pandemia, seja no aspecto da questão da saúde, ou seja, escolher quem vive e quem morre, né? Quer dizer, as pessoas morrendo, pega lá Manaus, que foi a primeira grande cidade brasileira a colapsar, as pessoas morrendo na entrada de um pronto-socorro, enquanto hospitais privados estão com vagas, com respiradores, com leite de UTI, assim, a contraposição entre uma sociedade que coloca o lucro como valor fundamental, com uma sociedade que deveria colocar a vida como valor fundamental, isso também deixa um legado, uma discussão sobre modelo de sociedade. Acho que as tragédias, os choques, eles são também uma oportunidade da sociedade rever as suas escolhas, avaliar as suas escolhas, ver as escolhas no espelho. Eu acho fantástico isso que você falou, não podia concordar mais, Guilherme. E aí eu tenho, acho que também um convite de como acolher essas pessoas que estão percebendo que erraram. Uhum. Porque nós estamos... Todo momento de crise é um momento de grandes transformações. E aí, se não existe uma mudança na postura do que era antes, ainda se fica discutindo o passado. Ainda se fica discutindo, mas não foi por falta de aviso. Era óbvio que tudo isso poderia acontecer. Nesse momento, a disputa que se dá é pela hegemonia do pensamento. E para isso é muito importante que se acolha mais do que se critique aquelas pessoas que estão querendo se arrepender da escolha que fizeram na eleição. A discussão não é quem chegou primeiro, ou quem entendeu primeiro, quem entendeu primeiro. A discussão é para frente, porque se agora não se conseguir repactuar na sociedade um marco civilizatório, nós estamos perdendo a chance de conseguir evoluir e de aprender com essa crise toda. Então, o que as nossas pesquisas têm visto é que toda vez que o debate passa a ser sobre futuro, se formam novas maiorias, novos marcos civilizatórios. A gente percebe que quem defende a generosidade é maioria, não é minoria. Que quem defende a solidariedade, que quem defende a vida, que quem defende a paz, que quem defende o coletivo na frente da demanda individual, diferente do que poderia se imaginar nos últimos anos, forma a maioria da sociedade brasileira. A questão é como acolher essa nova maioria que está sendo formada para permitir com que, de fato, se consiga tirar alguma coisa positiva dessa tragédia toda. E o que tem de oportunidade disso, de tirar de positivo disso tudo, é falar, olha, vamos defender a vida, vamos ter um Estado... Você que defende a meritocracia, você sabe que só existe meritocracia com igualdade de oportunidades. Estamos juntos nessa. Você que se representa, olha, você viu o que é não ter um plano de governo? As consequências? Então venha para cá. Então, muito mais do que criticar as escolhas passadas, é ter uma visão de futuro, é olhar para frente, é relevar pequenas diferenças que podem surgir num determinado momento e conseguir avançar. Eu estou dizendo isso por uma razão muito simples. Eu comecei dizendo aqui para vocês que eu estou em fóruns diferentes, de diferentes formas, e mostrando as pesquisas do Data Favela, do Instituto Locomotiva, essa questão da desigualdade. E ao mesmo tempo que a gente encontra empresários que estão relativizando a pandemia, eu queria dizer que eles não são maioria nem entre os empresários. Eles não são maioria entre os empresários. Eu estou vendo muitos empresários meterem a mão no bolso como nunca botaram na vida e fazendo com que esse dinheiro chegue nos mais pobres. Tá? Não é doando só para ONG bacaninha, não. É fazendo com que o dinheiro chegue na favela, de uma forma presente. Pessoas, assim, grupos de empresa, grupos de famílias investindo
em conhecimento para saber o que de fato essas pessoas mais precisam. Por que eu estou falando isso e faço questão de falar isso no seu canal? Porque tem uma questão objetiva que é o momento da guerra contra o vírus. E esse momento da guerra contra o vírus é o momento de buscar o que une e não buscar o que separa a sociedade brasileira, a custos de vidas humanas. Né? É isso. Isso é essencial. Isso não significa, é importante a gente fazer esse debate, porque ele sempre é feito dentro da esquerda, dos partidos, dos movimentos sociais, a gente buscar dialogar com um setor cada vez mais amplo da sociedade não significa nem de longe baixar as nossas bandeiras. Claro que não. Significa saber se comunicar e saber expressar essas bandeiras para as pessoas de uma maneira que não seja excludente, que não seja agressiva, que não seja arrogante, como por vezes também o discurso da esquerda acaba sendo com uma afirmação quase angustiada de uma verdade, mas que uma verdade que não convence os demais pela forma como ela é expressa. Eu acho que isso você tem sido uma pessoa que sempre bateu nessa tecla, sempre tem ajudado a sensibilizar e às vezes até puxar a orelha de lideranças da esquerda sobre esse ponto. Sou testemunha viva disso e eu acho que é fundamental. Eu acho que é fundamental porque no embate político, o embate político ele é desumanizador, né? O embate político ele é duro, ele é selvagem, é rude. O embate político, às vezes, também nos deixa à flor da pele. E os nervos à flor da pele, frequentemente, não nos levam às melhores escolhas. Não nos levam às melhores opções. E, assim, e até natural que isso aconteça, tamanho foi o desmonte da civilização aí no último período. Né? Não foi secundário esse desmonte da civilização. Então, é genuinamente natural a isso. Mas o que eu estou sugerindo são novas abordagens. Uma abordagem que acolha, uma abordagem que seja generosa e uma abordagem que escolha pautas que são objetivamente concretas. Vamos pegar, por exemplo, os trabalhadores do metrô. Como proteger da melhor forma possível os trabalhadores do metrô? E os trabalhadores do transporte público, que estão tendo que receber essas pessoas. A gente fala de itens essenciais, fala dos médicos, todo mundo pensa logo, primeiramente nos médicos. Eu sei que seu pai é médico, tenho muitos amigos médicos, mas assim, quem apaga a luz e acende a luz do hospital? Quem limpa o hospital? 80% dessas pessoas são das classes C e D, estão na favela. Então, que tipo de segurança está sendo oferecida para essas pessoas? Quando você coloca o debate nessa perspectiva, deixa de ser um debate de esquerda versus direita, com todos os rótulos que levaram a essa desconexão entre governantes e governados, essa dificuldade que a população tem em voltar a ouvir a classe política, e passa a ser um debate humano. E a humanidade une as pessoas. Então, mesmo as pautas mais específicas, que é justa de ter dos trabalhadores do transporte, dos trabalhadores da saúde, dos lixeiros, né, que estão aí salvando vidas tanto quanto os médicos nesse processo, é um debate de humanizar mesmo esses profissionais, de jogar a luz para profissionais que muitas vezes eram invisíveis e podem ser valorizados. Me parece que essa perspectiva de defesa da vida é uma perspectiva que consegue trazer muito mais aliados do que inimigos. Já basta que aquelas pessoas que defendem um vírus e não a vida já tem muita caneta. A gente não precisa ter mais inimigos do que esses. É isso aí, meu irmão. Renato, meu caro, muito obrigado pelo papo. Foi esclarecedor, incrível. Queria te pedir aí que você pudesse fazer tuas considerações finais, mas que você também passasse para as pessoas. Eu vi vários comentários que pediram isso. Como faz para acessar as pesquisas do Data Favela, as duas que já estão publicadas, a próxima que vai vir quando sai. Se você puder dar esse toque para a turma aí que está assistindo a gente. Com o maior prazer, Guilherme. Primeiro eu queria de verdade agradecer aí o bate-papo, agradecer a oportunidade, conta sempre comigo para ajudar a discutir os dados de pesquisa. Depois eu queria... nossas pesquisas estão discutidas nas nossas redes sociais, podem me seguir aí no Insta, renato.meirelles com 2 L's, está no site do Instituto Locomotiva, na minha página no Facebook, no Renato Meirelles no Facebook, a gente sempre vai colocando os dados, as informações lá. São pesquisas que nós fizemos pro bono, são pesquisas que a gente fez para
provocar, de fato, o debate na sociedade. E eu queria terminar fazendo um convite para as pessoas, né? Que não basta que nas nossas lives de família, que nos nossos almoços, nas conversas por WhatsApp, a gente simplesmente tope o território do ódio para o debate. O território do ódio é um território em que a ala civilizada da população não tem nenhuma chance de ganhar. Esse é o território de batalha daqueles que defendem a barbárie. O território da civilização é o território da generosidade, de uma paciência que eu sei bem que é difícil ter, mas que é importante a gente manter. Então, mostrem que determinada informação é fake news. Convidem as pessoas a ficarem em casa. E se todos os argumentos de saúde não funcionarem contra um terraplanismo que, infelizmente, insiste em povoar as redes sociais, faça simplesmente uma pergunta para as pessoas que são contra o confinamento. Quem, na sua família, poderia morrer para a economia não parar? É isso, querido. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. E é impressionante o comentário de são gêmeos que apareceram aqui nas redes sociais. A Adri tá mandando um beijão para você, manda um beijo para a Nath, um beijo para as meninas. Sempre conte com a gente aí para tudo isso. Manda um beijão para a Adri, meu irmão. Manda um beijão para a pequena Helena. Tamo junto e vamos falando. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, querido. Um abração. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, gente.